Olá meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal, hoje para falarmos sobre uma novela chamada A Morte de Ivan Ilitch, que foi publicada pelo escritor russo Lev Tolstói em 1886, que conta a história de um magistrado que sofre um acidente doméstico e a situação de saúde agrava muito, e na iminência da morte ele faz uma reflexão sobre a vida que ele levara até aquele momento. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que aqueles que ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem por aqui. Tolstói nasceu em 1828 no seio de uma família aristocrática na região de Tula, área central da Rússia. Os seus pais morreram jovens e ele e os irmãos acabaram sendo criados por parentes. No final da adolescência, ele entrou para a universidade estudando Direito e Línguas Orientais, mas acabou abandonando, e nesse momento ele inicia uma fase um pouco conturbada da vida, vinculada à bebedeira, mulheres e jogo, ou seja, uma fase de dissipação. Mas em 1851 ele e o irmão acumulam uma série de dívidas e eles resolvem se alistar no exército. Então eles ingressam no exército e vão para a região do Cáucaso, né? Onde permanece por um tempo e acaba vivendo algumas experiências muito importantes que vão subsidiar aí a sua escrita de obras posteriores, como por exemplo Guerra e Paz. Entre 1857 e 1860, o Tolstói viaja pela Europa, tem contato com cultura diferente, né, com escritores diferentes, inclusive é muito influenciado pelo Victor Hugo e acaba retornando e empregando na sua propriedade rural algumas experiências educacionais. Mas ele, em 1862, ele se casa com a Sofia, né, ou Sofia Tolstói, com quem ele vai ter 13 filhos, mas apenas 8 deles chegam na idade adulta. Em 1869, ele publica a sua obra principal, que é Guerra e Paz, um romance gigantesco, que inclusive nós temos livros nesse canal, que fala sobre a invasão francesa, né, na expansão napoleônica, quando os franceses chegam até Moscou. Em 1877, ele publica uma obra muito importante também, que é Anna Karenina, um romance bastante extenso, né, que conta a história de uma mulher aí que se envolve com um amante e uma série de outras complexidades, narrando a rotina da aristocracia russa. Mas na década de 70 ele passa por uma crise existencial que vai desembocar alguns anos depois numa espécie de cristianismo bastante específico, uma mistura aí de política, né, de teoria de não agressão, de não violência, com um vislumbre de socialismo cristão, alguma coisa nesse sentido. É uma perspectiva bastante peculiar, que vai marcar o fim da sua vida. Inclusive ele vai renunciar à herança posteriormente, né, vai deixar a família numa situação difícil, mas enfim, quando ele publica A Morte de Ivan Ilitch, em 1886, nós já podemos ver a influência dessas transformações nessa pequena novela. Mas o Tolstói ele acaba morrendo em 1910 de pneumonia após peregrinar aí por vários conventos, né, em busca de silêncio e reflexão. Vou mostrar para os colegas aqui a minha edição da Morte do Ivan Ilitch. É uma novela bem pequena, é uma novela que nós consideramos para ler numa sentada. Eu tenho uma edição de bolso aqui, pode ver que é uma obra bem fina, a qualidade é baixa, foi um livro barato, que eu comprei em 2011, fiz uma leitura alguns anos atrás e fiz uma releitura para regravar um vídeo sobre essa novela, porque no início do nosso canal nós fizemos um vídeo sobre a morte de Ivan Ilitch, mas na época com uma qualidade bastante ruim, de maneira que nós resolvemos regravar, né, com uma qualidade de áudio e de edição muito melhor. Esse exemplar que eu tenho aqui é
Lacerda Editores. A tradução aqui é do Carlos Lacerda, né? Um livro bastante pequenininho, vou mostrar aqui a diagramação para vocês. Tem aqui apenas 80 páginas, leitura de um dia, certamente. Mas, enfim, entrando especificamente na trama, né, já é iniciada com a morte, né, do Ivan Ilitch. Os seus colegas de repartição estão lendo um obituário lá anunciado que falecera o seu colega, né? Ivan Ilitch era um magistrado, com uma colocação bastante importante. E essa notícia despertou dois sentimentos bastante específicos nos seus amigos, né, nos seus companheiros de repartição. O primeiro foi que eles teriam que passar pelo embaraço, né, pelo constrangimento e pelo tédio, na verdade, de ter que participar do funeral. O que mostra que as relações deles eram muito protocolares, digamos assim. A segunda é um sentimento de curiosidade, né? Porque a posição do Ivan Ilitch fora desocupada, né? Ele morreu, então logo isso desaguaria numa nova nomeação, né? E quem seria, né, o nomeado para a vaga de Ivan Ilitch? Mas enfim, um desses amigos do Ivan, desses colegas, na verdade, o que tinha as relações mais próximas, ele vai até o velório, né? Lá ele encontra com a viúva chamada Praskovia, né? E a Praskovia, numa conversa com ele, ela enrola, mas no fim ela chega no ponto central. Ela gostaria de saber como ela deve fazer para receber uma pensão mais volumosa, né? E é claro que o amigo, né, do finado Ivan Ilitch, ele percebe isso logo de início. Mas a participação dele se encerra por aí, uma fase introdutória, e o narrador aqui, né, o autor, através do seu narrador onisciente, ele vai descrever como que fora a vida do Ivan Ilitch até aquele momento, que é um truque narrativo que já foi usado muito na literatura, né, que era usado muito na literatura. Na verdade, eu nem sei dizer quem que inventou, mas na verdade, posso dar exemplos aqui, como a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que tem esse momento, essa notícia impactante da morte, né, e depois você tem um flashback narrando a vida do personagem. E podemos também citar outro exemplo como o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, né, que também começa anunciando a morte da personagem principal e depois o autor retorna para contar o que houve. Mas enfim, o Ivan Ilitch, ele era o irmão do meio, né, de uma família de 3 irmãos. O seu irmão mais velho já era funcionário público. O pai era um funcionário público bem colocado, digamos assim, influente, porque é importante salientar que na Rússia do 19, a divisão social da sociedade era bastante rígida, né? Você tinha a maior parte da população de servos trabalhando nas fazendas, né? Em propriedades imensas, eles eram chamados mujiks. Você tinha um grupo de pequenos comerciantes, né? De pequenos artesãos, e se você tinha uma aristocracia, né? Uma aristocracia agrária na sua maioria, que era uma classe parasitária, né, com privilégios, podemos dizer assim, que vivia às custas dos seus mujiks. No meio de tudo isso, uma das principais carreiras era o funcionalismo público, né? Então, se aproximar do Estado era muito importante se você quisesse ter conforto, né, e alguma posição. O funcionalismo indicado pela aristocracia, né, naturalmente. Mas o Ivan Ilitch era considerado o mais inteligente, nós podemos dizer assim. O irmão mais jovem era um fracassado, e ele cursa a Universidade de Direito, o irmão mais velho também cursa, e ele consegue uma colocação numa classe inicial do funcionalismo, mas ele consegue progredir. Ele é nomeado juiz de instrução, que corresponderia aqui ao nosso delegado de polícia, né? Encarregado do inquérito. É uma figura jurídica que existe em alguns países, né? Não no nosso,
ao juiz que prepara o inquérito para outro juiz realizar o julgamento. E nessa fase da vida, ele conhece a sua esposa, né, a Praskovia, e ela era uma moça jovem, espirituosa, e o Ivan Ilitch a considerou um bom partido, né, principalmente para sua condição, garantiria alguma estabilidade, né, se ele se casasse com ela. Ela, da mesma forma, entusiasmada com um jovem ambicioso, né, progredindo na carreira, e eles se casam, né, em uma fase inicial bastante feliz, porque recém-casados, né, a novidade do relacionamento, a mobília nova, né, roupa de cama nova, todos esses detalhes, mas é uma felicidade que dura pouco, porque quando a mulher engravida do seu primeiro filho, né, ela já começa a ficar desagradável, já começa a perturbar muito o Ivan Ilitch, que faz ele mudar o centro de gravidade de sua vida do relacionamento para o trabalho. No fim das contas, eles acabam com 2 filhos, né, uma moça mais velha, adolescente, e um jovenzinho, né, um rapaz, digamos que quase entra na adolescência, com quem o Ivan Ilitch tinha uma ligação mais forte. Mas chega no momento da vida que ele é tomado pelo tédio, uma fase ruim, né? Aquelas fases ruins que acometem no trabalho, onde você fica um pouco desanimado, um pouco frustrado. Você acha que você merecia um pouco mais de consideração dos seus superiores, e o Ivan Ilitch, ele vai a São Petersburgo, né? Que era uma cidade muito maior, um centro de poder, né? E ele faz algumas articulações políticas e consegue uma promoção. Seria nomeado aí para juiz criminal, com ordenada muito melhor. Ele consegue organizar um apartamento, né, decorar esse apartamento. Isso aí dá uma injeção de ânimo, né, inclusive no seu casamento. Mas durante esses preparativos, né, o início dessa nova fase, acontece um problema. O Ivan Ilitch, ele sobe numa escada, né, e ele sofre um pequeno desequilíbrio, e ele cai e bate a lateral do corpo, né, numa quina, digamos assim, né, exemplificar, provoca um ferimento, que seria na altura dos rins, das costelas, né, nessa parte lateral do corpo, e ele sente uma dor, né, naturalmente, pontiaguda ali, e acha que não vai ser nada, mas aquilo ali vai se converter num problema. Com o passar do tempo, ele começa a sentir um desconforto naquela região, sente um mau hálito, e a questão começa a se agravar, as dores são mais frequentes, né? São mais fortes. Ele acaba procurando um médico, que não dá nenhuma resposta definitiva, passa alguns remédios, né? Dá alguns aconselhamentos, mas a situação do Ivan começa a ficar bastante ruim. Começa a interferir na qualidade do seu trabalho, né, ao ponto que ele tem que faltar ao serviço e acaba se afastando do tribunal, consulta novos médicos, ele sente que de fato ele não está bem, mas acontece, digamos assim, um ponto de alerta, né, que abre os olhos do Ivan Ilitch, quando ele recebe uma visita de um cunhado, e esse cunhado, que já fazia um tempo que não o via, né, quando o encontra, ele fica estupefado, ele fica assombrado, e essa reação ela é percebida pelo Ivan. Então, logo depois, quando ele se despede, ele vai até o seu quarto, né, ele se despe e ele se examina, então ele percebe que ele está morrendo. Tá? Ele percebe toda a sua decadência, né, toda a sua fragilidade, e a partir de então ele vai fazer uma série de reflexões sobre a sua vida, né, e como ele vivera até aquele momento. Porque quando nós temos notícia da morte, né, quando nós percebemos que a morte bate na nossa porta, que ela é iminente, que ela se avizinha, as coisas realmente mudam, né, a sua percepção da vida. Mas o Ivan, inicialmente, ele tem uma sensação, uma reação de revolta, nós podemos dizer assim, principalmente quando as suas dores se agravam e começam a ficar intoleráveis, né? Ele fica muito agredido, ele fica praticamente incapacitado
a sua esposa, né, acaba se afastando do seu convívio para poupar a si própria, né, daquela visão desagradável de ver o marido em agonia. A filha mais velha, ela tem um noivo, ela está muito preocupada com a possibilidade de casamento, então dá muito pouca atenção e ela acaba encontrando algum consolo, né? Algum afeto apenas no filho mais jovem, né? Que não o abandona, mas também no empregado chamado Gerassi, né? Um camponês, na verdade, que vai exercer um papel de enfermeiro. E o Gerassi, ele realmente ele trata o Ivan Ilitch com afeição, né, com cuidado, com consideração. Parece que realmente se importa com a sua condição. Né? O Gerassi que é um mujik, na verdade, né, e que simboliza, né, nas entrelinhas aí, uma ideia de pureza, né, que o Tolstói tem, vinculada à simplicidade do camponês. Né? A virtude da vida no campo, afastada aí, das vaidades, dos protocolos, né? Daquelas convenções comuns da aristocracia, da vida urbana. Mas, enfim, o fato é que o Ivan Ilitch se pergunta, né, por que eu? Né? Porque a vida do Ivan Ilitch, que na verdade é descrita como uma vida vazia, sem significado, é uma vida de uma pessoa regular. O Ivan Ilitch não é uma pessoa ruim, digamos assim, não é um criminoso, né? É uma pessoa até respeitável. Então é um questionamento natural, né? Por que isso acontece comigo? Né? Por que eu fui escolhido pela vida, por Deus, para sofrer dessa forma? E o sofrimento que ele sofreu no momento era um sofrimento terrível, né? Com dores terríveis. Mas por fim a esposa chama um médico, né, mais gabaritado, digamos assim, para atender o Ivan Ilitch, que não dá muitas esperanças, apenas sugere morfina e ópio, né, ou seja, remédios severos apenas como um paliativo. O Ivan Ilitch ele já tem certeza que vai morrer e ele se indigna com a indiferença de todos, né? Inclusive tem uma situação que tem uma espécie de evento, uma festa na sua casa e todos se divertem enquanto ele agoniza, né? E ele diz, será que esses estúpidos não percebem que eu estou morrendo agora, mas o que acontece comigo também acontecerá com todos eles, né? Imbecis. Então, o Ivan Ilitch tem reflexões dessa natureza, né? Então, inclusive, a forma que ele viveu a vida, uma vida de vaidade, uma vida de protocolo, né? Uma vida de conveniência, para garantir a sua ascensão. Mas o fato é que as horas finais do Ivan Ilitch são descritas de uma forma terrível no livro, né? Uma agonia profunda. O momento da passagem dele, né? Da morte dele, ele fica 2 ou 3 dias se retorcendo, né? No momento da morte ele é visitado, né, pelo filho, pela esposa, ele consegue ter essa clarividência de perceber. No momento final, o Tolstói aqui descreve de uma forma muito interessante, né, como que a percepção do Ivan, como se ele perdesse, como se tempo e espaço se misturassem, ele via uma luz, e por fim, aquela situação não é tão ruim, né? Ele pensa, eu estou morrendo, né? Eu estou morrendo. E todas as pessoas que estão em volta dizem, né? Ele está morrendo, mas aquilo, na verdade, ainda dura um longo período até que o Ivan expira, né? Que ele morre. Mas o que significa, então, a morte do Ivan Ilitch? Né? O que o autor quer dizer com isso? No meu entendimento, a morte do Ivan Ilitch é uma possibilidade de reflexão sobre como ele conduzir a sua vida, né, até aquele momento. E como nós todos estamos conduzindo as nossas vidas, né, e nós temos vivido uma vida de significado, né, uma vida que vale a pena ser vivida, é uma resposta, uma análise mais trivial, né, ela te dá uma resposta mais lógica, mais óbvia, que é, na verdade, que muitos de nós não estamos vivendo, né? Uma vida de significado, né? Uma vida com sentido, né?
Todavia, o que seria uma vida plena de sentido, né? Plena de significado, mas de um significado válido, né? Isso é muito complicado, isso é muito relativo, nós podemos dizer assim, porque no fundo todos nós vivemos como o Ivan Illich, né? O Ivan Illich é uma pessoa normal, a ambição dele não é desmedida, as expectativas dele, afetivas que ele tinha não eram, né, sem fundamento. Ele queria algo melhor para ele, para a família, né? Não assim, ele não era nenhuma pessoa, podemos dizer, uma pessoa vil, uma pessoa desagradável, uma pessoa criminosa, era uma pessoa regular. Ele levava a vida como todos nós praticamente vivemos ou gostaríamos de viver, porque quando nós dizemos que nós temos que levar uma vida cheia de sentido, o que nós estamos querendo dizer na verdade? Qual que é o sentido? É um sentido metafísico, ligado à religião, a uma expectativa de transcendência, para outra vida, né? Uma coisa nesse sentido, ou seja, religioso, é uma espécie de sacerdócio profissional que vai, nós vamos encontrar na realização do trabalho, né? O preenchimento da nossa existência, ou seria o que? Uma vida como promovendo a prática de caridade, por exemplo, né? Promovendo o bem de outras pessoas, né? Atenuando o sofrimento alheio. Então é muito difícil você estabelecer um conceito de vida plena de significado, né? O Camus, no mito de Sísifo, né? E, inclusive no bojo da sua obra, quando ele fala da sua filosofia do absurdo, ele fala, por a vida não ter significado, né? Cabe a nós dar um significado para ela, né? Podemos dizer dessa forma. Porque depois da Era Moderna, a transcendência ela foi perdendo força e ocorreu uma secularização, né? Então, antigamente todas as pessoas que nasciam, elas nasciam sob a influência da religião, e levavam a vida com a expectativa de dar um passo posterior com a sua morte para a eternidade, né? E viver uma vida, uma existência na eternidade, preenchida pela paz e pela graça cedida pela divindade, né? Isso aí praticamente não ocorre mais. Nós temos poucas pessoas que caminham nesse sentido, nós podemos dizer assim. A maioria das pessoas hoje tentam dar sentido para a sua existência através de hábitos hedonistas, né? Excessos, digamos, vivendo a fase estética, né? Da vida, né? Estética, quando eu digo através dos sentidos, né? Das experiências. Então, sexo, bebidas, viagens, comidas e coisas desse sentido. Mas, enfim, o objetivo dessa é uma novela muito curta, mas ela é muito profunda. E eu sei que quem faz vídeos sobre livros geralmente tende a inflar, né? Tende a inflar a qualidade dos livros, até para dar um retorno, né? Para o seu vídeo, para o seu trabalho e coisa nesse sentido. Mas, de fato, esse é um livrinho que merece ser lido. Tá? Eu faço críticas a algumas obras que eu já li, falo que a leitura não é boa, que é desagradável, que é entediante, que ela acrescenta pouco, já fiz isso. Mas o Tolstói é um dos grandes, né, autores da humanidade, eu considero. Né? E esse livro, apesar de ser muito curto, né, inclusive em contrapartida própria a outras obras do Tolstói, por exemplo, como o caso de Guerra e Paz, que tem 1.500 páginas na minha edição aqui, que é um livro gigantesco, né? É um livro curto, mas que ele atinge profundamente a nossa reflexão sobre a natureza da vida, né? Então, como dizia o filósofo, a vida é uma preparação para a morte, né? Então, nós estamos nos preparando para a morte, né? Que tipo de vida que nós estamos levando? Mas, enfim, eu acho que no fim das contas, a maioria de nós seremos, né? Como o Ivan Illich foi.
Mas enfim, aqui encerra a nossa contribuição. Se você chegou até aqui, nós agradecemos muito e pedimos novamente o obséquio de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir os nossos vídeos, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.